Missa do Galo, Machado de Assis. Nunca pude entender a conversação que eu tive com uma senhora, há muitos anos. Contava eu 17 e ela 30. Era noite de Natal. Havendo ajustado, havendo combinado com um vizinho de irmos à Missa do Galo, preferi não dormir. Combinei que eu iria acordá-lo à meia-noite. A casa em que eu estava hospedado era a do escrivão Menezes, que tinha sido casado em primeiras núpcias com uma de minhas primas. A segunda mulher, a Conceição, e a mãe desta acolheram-me bem quando vim de Mangaratiba para o Rio de Janeiro, meses antes, a estudar preparatórios. Esses preparatórios para passar em concursos públicos. Vivia tranquilo naquela casa sobradada da Rua do Senado, com os meus livros, poucas relações, poucas amizades, alguns passeios. A família era pequena. O escrivão, a mulher, a sogra e 2 escravas. Costumes velhos. Às 10 horas da noite, toda a gente estava nos quartos. Às 10h30, a casa dormia. Eu nunca tinha ido ao teatro. E mais uma vez, ouvindo dizer o Menezes que ia ao teatro, pedi-lhe que me levasse consigo. Nessas ocasiões, a sogra fazia uma careta e as escravas riam a socapa escondidas. Ele não respondia, vestia-se, saía e só tornava na manhã seguinte. Mais tarde é que eu soube que o teatro era um eufemismo em ação. Menezes trazia amores com uma senhora separada do marido e dormia fora de casa uma vez por semana. Conceição padecera, adoentara-se a princípio com a existência da comborça, com a existência da amante, mas afinal resignara-se, acostumara-se, aclimatara-se e aceitou. E acabou achando que era muito direito de que Menezes tivesse tal amante. Boa Conceição! Chamavam-lhe a Santa e fazia jus ao título. Tão facilmente suportava os esquecimentos e o tratamento do marido. Em verdade, Conceição era um temperamento moderado, sem extremos, nem grandes lágrimas, nem grandes risos. No capítulo de que trato, na história que vos conto, dava para maometana, aceitaria um harém, aceitaria várias mulheres, com as aparências salvas, desde que ninguém ficasse sabendo. Deus me perdoe se a julgo mal. Tudo nela era atenuado, passivo, sem graça. O próprio rosto era mediano, nem bonito nem feio. Era o que chamamos uma pessoa simpática. Não dizia mal de ninguém, perdoava tudo. Não sabia odiar. Pode ser até que não soubesse amar. Naquela noite de Natal, foi o escrivão ao teatro. Era pelos anos de 1861 ou 1862. Eu já devia estar em Mangaratiba, em férias, mas fiquei até o Natal para ver a Missa do Galo na corte. A família recolheu-se à hora de costume. Eu meti-me na sala da frente, vestido e pronto. Dali, passaria ao corredor da entrada e sairia sem acordar ninguém. Tinha 3 chaves à porta. Uma estava com o escrivão, eu levaria a outra e a terceira ficava em casa. Mas, senhor Nogueira, que fará você todo esse tempo? Perguntou minha mãe de Conceição. Leio, dona Inácia. Tinha comigo um romance romântico. Os 3 Mosqueteiros. A velha tradução, creio, do Jornal do Comércio. Sentei-me à mesa, que havia no centro da sala, e à luz de um candeeiro de querosene, enquanto a casa dormia, trepei ainda uma vez ao cavalo magro de D'Artagnan e fui-me às aventuras do livro. Dentro e pouco estava completamente ébrio de Dumas, completamente envolvido na leitura. Os minutos voavam, ao contrário do que costumam fazer quando são de espera. Ouvi bater 11 horas, mas quase sem dar por elas, um acaso. Entretanto, um pequeno rumor que ouvi dentro de casa veio acordar-me da leitura. Eram uns passos no corredor que ia da sala de visitas à sala de jantar.
Levantei a cabeça, logo depois vi assomar à porta da sala o vulto de Conceição. Ainda não foi? Perguntou ela. Não fui, parece que ainda não é meia-noite. Que paciência! Conceição entrou na sala arrastando as chinelinhas da alcova. Aquelas chinelinhas que nós só usamos no quarto, na parte íntima da casa. Conceição vestia um roupão branco, mal apanhado, soltinho na cintura. Sendo magra, tinha um ar de visão romântica. Não disparatada, enlouquecida com o meu livro de aventuras. Fechei, inclusive, o livro. Ela foi sentar-se na cadeira que ficava defronte de mim, perto do sofá, perto do canapé. Como eu lhe perguntasse se ela havia acordado ou se eu a havia acordado sem querer, fazendo barulho, respondeu-me com presteza: Não, qual? Acordei por acordar. Fitei-a um pouco, olhei-a um pouco e duvidei da afirmativa. Os olhos dela não eram de pessoa que acabasse de dormir. Pareciam não ter ainda pegado no sono. Essa observação, porém, que valeria alguma coisa em outro espírito, depressa botei fora, sem advertir que talvez Conceição não dormisse justamente por minha causa. E mentisse para não me afligir, não me constranger ou aborrecer. Já disse que ela era boa, muito boa. Mas a hora já há de estar próxima, disse eu. Que paciência a sua de esperar acordado enquanto o vizinho dorme. E esperar sozinho. Não tem medo de almas do outro mundo? Eu cuidei que se assustasse quando me viu. Quando ouvi os passos, estranhei, mas a senhora apareceu logo. Que é que você estava lendo? Não diga, já sei. É o Romance dos Mosqueteiros. Justamente, é muito bonito. Gosta de romances? Gosto. Já leu A Moreninha? Do Dr. Macedo, tenho lá em Mangaratiba. Eu gosto muito de romances, mas leio pouco por falta de tempo. Que romances é que você tem lido? Comecei a dizer-lhe os nomes de alguns. Conceição ouvia-me, com a cabeça reclinada no espaldar, enfiando os olhos por entre as pálpebras meio cerradas, sem os tirar de mim. De vez em quando, Conceição passava a língua pelos beiços nos lábios para umedecê-los. Quando acabei de falar, não me disse nada. Ficamos assim alguns segundos. Em seguida, via endireitar a cabeça, cruzar os dedos e sobre eles pousar o queixo, tendo os cotovelos nos braços da cadeira, tudo sem desviar de mim aqueles grandes olhos espertos. Talvez esteja aborrecida, pensei eu. E logo alto: Dona Conceição, creio que vão sendo horas e eu não. Ainda é cedo. Vi agora mesmo o relógio, são 11h30. Tem tempo. Você, perdendo a noite, é capaz de não dormir de dia? Já tenho feito isso. Eu não. Ai, perdendo uma noite. No outro dia estou que não posso. E meia hora que seja, hei de passar pelo sono. Ai, mas também estou ficando velha. Que velha o quê, Dona Conceição? Tal foi o calor da minha palavra que a fez sorrir. De costume, Conceição tinha os gestos demorados e as atitudes tranquilas. Agora, porém, ergueu-se rapidamente, passou para o outro lado da sala e deu alguns passos entre a janela da rua e a porta do escritório, o gabinete do marido. Assim, com o desalinho honesto que trazia, dava-me uma impressão singular. Magra, embora, tinha não sei que balanço no andar, como se ela rebolasse um pouco, como quem lhe custa levar o corpo.
Essa feição nunca me pareceu tão distinta, tão formosa, como naquela noite. Parava algumas vezes, examinando um trecho de cortina ou consertando a posição de algum objeto no aparador. Afinal, deteve-se ante mim, atrás de mim, com a mesa de lado, de permeio. Estreito, curto, diminuto, minúsculo, muito pequeno mesmo era o círculo das suas ideias. Tornou ao espanto de me ver acordado, me ver esperar acordado. Eu repeti-lhe o que ela sabia, isto é, que nunca ouvira a missa do gado na corte e não queria perdê-la. É a mesma missa da roça. Todas as missas se parecem. Acredito, dona Conceição, mas aqui há de haver mais luxo e mais gente também, tendo em vista que é o Rio de Janeiro, a corte. Olha, a Semana Santa na corte é mais bonita que na roça. São João não digo, nem Santo Antônio. Pouco a pouco, tinha se inclinado. Conceição fincara os cotovelos no mármore da mesa e meter o rosto entre as mãos espalmadas. Não estando abotoadas, as mangas caíram naturalmente e eu vi-lhe metade dos braços, muito claros e menos magros do que se poderiam supor. A visão não era nova para mim, posto também não fosse comum. Naquele momento, porém, a impressão que eu tive foi grande. As veias eram tão azuis que, apesar da pouca claridade, podia contá-las do meu lugar. A presença de Conceição despertara-me ainda mais que o livro. Comecei a dizer o que pensava das festas, da roça e da cidade. E de outras coisas que iam me vindo à boca. Falava emendando os assuntos, sem saber porquê, variando deles e tornando aos primeiros, e rindo para fazê-la sorrir e ver-lhe os dentes que luziam de branco, todos iguaizinhos. Os olhos dela não eram bem negros, mas eram olhos escuros. O nariz seco e longo, um tantinho curvo, dava-lhe ao rosto um ar interrogativo. Quando eu levantava, alteava um pouco a voz, ela reprimia-me. Mais baixo. Mamãe pode acordar. E não saía daquela posição que me enchia de gosto. Tão perto ficavam as nossas caras. Realmente não era preciso falar alto para ser ouvido. Cochichávamos os dois. Eu mais que ela, porque falava mais. Ela, às vezes, ficava séria, muito séria, com a testa um pouco franzida. Afinal, cansou, trocou de atitude e de lugar. Deu volta à mesa e veio sentar-se do meu lado, no canapé, no sofá. Voltei-me e pude ver, de repente, a furto, o bico das chinelas. Mas foi só o tempo que ela gastou em sentar-se. O roupão era comprido e cobriu-as logo. Recordo-me que eram pretas. Conceição disse baixinho: Mamãe está longe, mas tem o sono muito leve. Se acordasse agora, coitada, tão cedo não pegava no sono. Eu também sou assim. O quê? Perguntou ela, inclinando o corpo para ouvir melhor. Fui sentar-me na cadeira que ficava ao lado do canapé e repeti a palavra. Conceição riu-se da coincidência. Também ela tinha o sono leve, vejam só. Éramos três sonos leves. Há ocasiões que eu sou como mamãe, acordando, ai, custa-me dormir outra vez. Rolo na cama, à toa, levanto-me, acendo vela, passeio, torno a deitar-me e nada. Foi o que lhe aconteceu hoje. Não, não, atalhou ela. Não entendi a negativa. Ela podia ser também que não a entendesse. Pegou das pontas do cinto e bateu com elas nos joelhos. Sobre os joelhos, isto é, o joelho direito, porque Conceição acabava de cruzar as pernas.
Depois referiu-se uma história de sonhos e afirmou-me que só tivera um pesadelo em criança. Quis saber se eu os tinha. A conversa reatou-se assim lentamente, longamente, sem que eu desse pela hora nem pela missa. Quando eu acabava uma narração ou uma explicação, ela inventava outra pergunta ou outra matéria. E eu pegava novamente a palavra. De quando em quando reprimia-me. Mais baixo. Psh, mais baixo. Havia também umas pausas. Duas ou três vezes pareceu-me que havia dormir. Mas os olhos, cerrados, fechados por um instante, abriam-se logo sem sono, nem cansaço, nem fadiga, como se ela os houvesse fechado para ver melhor. Uma dessas vezes, creio que ela abriu os olhos e deu por mim, embebido, fixado na sua pessoa. E lembro-me que os tornou a fechar. Não sei se fechou os olhos de maneira apressada ou vagarosamente. Há impressões, para ser sincero, dessa noite que me aparecem truncadas ou confusas. Contradigo-me, atrapalho-me. Uma das que ainda tenho frescas é que, em certa ocasião, ela, que era apenas simpática, ficou. Ela ficou linda, ficou lindíssima. Estava de pé, os braços cruzados. Eu, em respeito a ela, quis levantar-me. Não consentiu. Conceição pôs uma das mãos no meu ombro e obrigou-me a estar sentado. Cuidei que ia dizer alguma coisa, mas estremeceu, como se tivesse um arrepio de frio. Voltou as costas e foi sentar-se na cadeira onde tinha me achado lendo. Dali relanceou o corpo, relanceou a vista pelo espelho que ficava por cima do canapé, falou de duas obras que pendiam na parede, dois quadros que estavam na parede. Esses quadros estão ficando velhos. Já pedi a Chiquinho para comprar outros. Chiquinho era o Menezes, o marido dela. Os quadros falavam. Os quadros falavam no principal negócio desse homem. Um representava Cleópatra. Não me recordo o assunto do outro, mas eram mulheres. Vulgares ambos. Naquele tempo não me pareciam feios. São bonitos, disse eu. Bonitos são, mas estão manchados. E depois, francamente, eu preferia duas imagens, duas santas. Estas são mais próprias para a sala de rapaz ou de barbeiro. De barbeiro? A senhora nunca foi à casa de barbeiro? Mas imagino que os fregueses, enquanto esperam, falam de moças e namoros, e naturalmente o dono da casa alegra a vista deles com figuras bonitas. Em casa de família é que não acho próprio, é o que eu penso. Mas eu penso muita coisa assim esquisita. Seja o que for, não gosto dos quadros. Eu tenho uma Nossa Senhora da Conceição, minha madrinha, muito bonita. Mas é de escultura, não se pode pôr na parede. Nem eu quero, está no meu oratório. A ideia do oratório trouxe-me a da missa. Lembrou-me que podia ser tarde e quis dizê-lo. Penso que cheguei a abrir a boca, mas logo fechei para ouvir o que ela contava. Ela contava com doçura, com graça, com tal moleza que trazia preguiça à minha alma e fazia esquecer a missa e a igreja. Falava das suas devoções de menina e moça. Em seguida, referia umas anedotas, umas histórias de baile, quando era moça, uns casos de passeio, lembranças, reminiscências de Paquetá, uma ilha muito gostosa perto do Rio de Janeiro. Tudo de mistura, quase sem interrupção. Quando cansou do passado, falou do presente, dos negócios da casa, das canseiras de família, que lhe diziam ser muitas, antes de casar, mas não eram nada. Ela não me contou, mas eu sabia que tinha casado tarde, tinha casado aos 27 anos. Já agora não trocava de lugar como a princípio e quase não saía da mesma atitude. Não tinha os olhos compridos e entrou a olhar à toa para as paredes. Precisamos mudar o papel da sala, disse daí a pouco, como se falasse consigo mesma.
Concordei para dizer alguma coisa, para sair daquela espécie de sono magnético, ou o que quer que era, que me tolhia, que me embaralhava a língua e os sentidos. Queria e não queria acabar aquela conversa. Fazia esforço para tirar os olhos dela e arredava-os, tirava os olhos dela por um sentimento de respeito, mas a ideia de parecer que era aborrecimento quando não era, levava-me os olhos outra vez para Conceição. A conversa ia morrendo. Na rua, o silêncio era completo. Chegamos a ficar, por algum tempo, não posso dizer quanto, inteiramente calados. O rumor único e escasso era o roer de um ratinho, um camundongo, no escritório, no gabinete do marido dela, que me acordou daquela espécie de sonolência. Quis falar dele, mas não achei modo de falar de um camundongo. Conceição parecia estar devaneando. Subitamente ouvi uma pancada na janela, ao lado de fora, e uma voz que bradava: Missa do Galo! Missa do Galo! Aí está o companheiro, disse ela, levantando-se. Tem graça, você que ficou de ir acordá-lo, ele é que vem acordar você. Vá, que hão de ser horas. Adeus. Já serão horas? Perguntei. Naturalmente. Missa do Galo! Repetiram batendo lá fora. Vá, vá, não se faça esperar. A culpa foi minha. Adeus. Até amanhã. E com o mesmo balanço do corpo, Conceição enfiou pelo corredor dentro, pisando mansinho. Saí à rua e achei o vizinho que me esperava. Guiamos dali para a igreja. Durante a Missa do Galo, a figura, a imagem de Conceição interpôs-se mais de uma vez entre mim e o padre. Fique isso à conta dos meus 17 anos. Na manhã seguinte, ao almoço, falei da Missa do Galo e da gente que estava na igreja sem excitar a curiosidade de Conceição. Durante um dia achei-a, como sempre, natural, benigna, sem nada que fizesse lembrar a conversação, a nossa conversa da véspera. Pelo ano bom, pelo ano novo, fui para Mangaratiba. Quando tornei ao Rio de Janeiro, em março, 3 meses depois, o escrivão Menezes tinha morrido de apoplexia, um derrame. Conceição morava no Engenho Novo, um outro bairro, mas nem a vi nem a visitei. Eu ouvi mais tarde que Conceição casara com o escrevente juramentado do marido.